Olá, meus amigos. Nós agora vamos fazer a parte 2 do capítulo um. Nós estamos estudando as fugas psicológicas do livro Conflitos Existenciais da Joana. Então, animados? Hoje a gente vai ver os danos imediatos e recorrentes. Preparei um PowerPoint aqui com as ideias principais para a gente não se perder e acho que a gente vai fazer um bom caminho assim. A gente viu no encontro passado, que é o que a gente estava trabalhando até então, que a gente tem um movimento cerebral correspondente a essa postura psicológica de afastamento, de fuga, né, que é o que a gente está estudando aqui, de não lidar com as situações que se tornam muito difíceis para nós. E a Joana está dizendo, olha, já está na hora de você começar um processo de aceitação das dificuldades da vida. Se continuar fugindo, você vai agravando o seu estado, né? Então vamos olhar os danos imediatos disso? Então, ela vai mostrar aí que esse hábito de evitação das responsabilidades e de enfrentamento provoca uma falsa comodidade. Então, parece que está tudo bem, mas na verdade você está deixando de enfrentar o que é necessário, né? Lutar pelo seu crescimento pessoal, lutar pelo seu desenvolvimento, se envolver em coisas com maiores desafios para você se melhorar, né? Então, essa falsa comodidade é o que na psicologia a gente chama de zona de conforto não ativa, né? Aqui eu vou fazer uma pequena explicação, não está no livro da Joana, mas é importante para a gente compreender que todos nós transitamos numa zona de conforto para que a gente possa dar conta da nossa vida. Ao longo do tempo, essa zona de conforto precisa ser desafiada, desestabilizada, para a gente aumentar o nosso progresso, adquirir conhecimento, ser desafiado intelectualmente, nas suas habilidades emocionais e tudo mais. Aí a zona de conforto, que tinha um determinado diâmetro, ela aumenta, porque aquilo que era desafio se torna algo já confortável da gente lidar. E assim vai acontecendo o nosso progresso, cada vez mais o diâmetro, né, digamos assim, o espectro da nossa zona de conforto, ele vai aumentando. Cada vez que a gente é desafiado, a gente ganha um pouquinho mais de conhecimento e a gente se sente um pouco confortável, a gente fica ali durante um tempo, depois vem um novo desafio e assim vai. Por exemplo, quando a gente está na escola, a gente não sabe ler, aprende a ler, aumentou a zona de conforto, agora já inclui a leitura. Aí, além de você aprender a ler, você começa a aprender e ser desafiado em testes, em provas, a aprender a multiplicar, a dividir, fazer contas mais difíceis de matemática. Então, aquilo que é desafiante, desconfortável, daqui a pouco se torna confortável e você facilmente faz aquelas continhas, já sabe ler, aí você já passa para o outro ano da escola. Então, eu dei um exemplo assim bem infantil para a gente entender como é que a gente vai tendo progresso e desenvolvimento intelectual ao longo do tempo. Essa mesma dinâmica que eu dei exemplo aqui intelectualmente é o que acontece conosco espiritualmente, emocionalmente, né? A gente vai sendo desafiado pelas questões da vida para que a gente possa ter mais conquistas morais e aquilo que era tão difícil para nós passa a fazer parte do nosso cotidiano, da nossa maneira de viver e de fazer, né? Você entra numa casa espírita, por exemplo, começa a estudar mediunidade, começa a desenvolver todo o seu equipamento mediúnico, aquilo que era tão desafiante, que talvez até te desse medo, agora você já tendo conhecimento, estudo e prática, aquilo já se torna parte da sua vida. E é assim que deve ser. Mas se você sai dessa zona de conforto ativa, que permite essa entrada de novos desafios e novos conhecimentos, se você se aprisiona, congela nessa zona de conforto, não entra nada novo aqui, só fica nas mesmas coisas, se tornando às vezes até obsessivo no seu comportamento, só pode fazer as mesmas coisas do mesmo jeito, resolve tudo pelo conhecido, o que que diz ela? Isso vai empobrecendo a sua existência e vai diminuindo a sua energia vital. É interessante, é igual um músculo parado, não é? Que não se desafia com exercícios mais intensos, aquele corpo que tinha uma energia X passa a ter menos X. Então, é muito interessante. Parece que na comodidade tudo vai ficar como está? Não. Águas paradas apodrecem.
Um ferro, ao longo do tempo, fica todo enferrujado. Se você colocar um feijão em cima da pia e não botar na geladeira, fica um cheiro danado de horrível, né? Porque apodrece o feijão. Então, tudo aquilo que para de mover-se acaba por diminuir a energia vital. A energia vital não fica parada esperando você resolver ela. Tanto é que quando você começa a mover seu músculo num exercício, o músculo estava parado há muito tempo, a gente sente uma dor danada. Porque o músculo também, não só ele fica inflamado pelo novo movimento, mas ele também oferece uma resistência àquele movimento novo. E assim nós somos também na alma. A gente vai resistir aos desafios que a vida vai colocar, mas se a gente enfrenta, se a gente, ao invés de fugir, a gente lida com aquele desafio, ai, nossa, a gente ganha muita energia para viver. Não dizem que quando a gente pedir um favor para alguém, deve ser para alguém que já é muita, que já faz muita coisa, porque aquele que não faz nada para poder ter algum tipo de movimento é muito mais difícil, né? Então, o que mais que ela diz? Isso tudo ela está mostrando os danos da gente continuar fugindo. Ó, no hábito de evitar responsabilidade, a gente vai indo para essa zona de conforto não ativa, vai dando uma comodidade que não é nada boa para a gente, empobrece a existência, diminui a energia vital, e ela vai dizer que a gente vai para um estado de inconsequência moral. E vamos nos acostumando a ir para a fantasia em vez de ir para a realidade. Então, a gente fica com aqueles projetos milaborantes, um pensamento mágico de que as coisas vão acontecer. Então, a gente se gasta toda a nossa energia nessa imaginação, nessa fantasia, e, nossa, nada acontece na realidade. Está tudo acontecendo ali, só no pensamento, totalmente distante da verdade, da realidade. E se a gente se mantém nesse lugar sem desenvolvimento, olha só, nós vamos nos desinteressando cada vez mais pelos ideais nobres. Sabe para onde vai nosso interesse? Para as coisas materiais, para conquistas de curto esforço, né? Vão ficando as mesmas coisinhas, a vidinha vai ficando toda encolhida, gente. Esse desinteresse pelos ideais nobres, justamente esses que requerem luta contínua, tudo que tem esforço, ah, não, muito esforço, então desiste. Não consegue fazer esforço, isso é muito sério, né? Todo esforço fica muito, espera as coisas virem fácil, quer dinheiro fácil, quer saúde fácil, quer tudo fácil. Tudo que tem que fazer algum esforço, ai, tem que fazer dieta, ai, não. Tem que preparar isso, ai, não. Tem que estudar para o concurso, ai, não. Tem que se esforçar para poder ter alguma coisa? Não, eu prefiro as coisas imediatas. Então, olha só que pesado que vai ficando essa zona de conforto não ativa, né, gente? E aí, olha que consequência mais grave que vai acontecendo é na área dos nossos sentimentos. Ela diz que a gente vai perdendo a nossa autoestima, sabe por quê? Porque a autoestima vem justamente quando a gente consegue se esforçar e consegue dar aquele passo, aquela conquista, o prazer de poder ter sido desafiado e vencer. É isso que deixa a gente com amor por si mesmo. Nossa, aquilo era tão difícil para mim, agora quando eu olho, tão fácil, tão bom, que gostoso eu ter conseguido dar esse passo. Então, ela diz que a gente vai se acostumando tanto a desistir diante de qualquer necessidade de se mover, que aos poucos as pessoas também vão desistindo da gente. E aí nós vamos nos sentindo não amados. Olha que coisa séria isso. E a gente não desconfia de que essa falta de amor dos outros por nós e de nós por nós mesmos começou na fuga psicológica, né? Então, retomando lá, fuga psicológica, diante da dificuldade, eu vou para a indiferença, ou eu vou para a desistência, não é? Ou eu vou para a rebeldia, começo a agredir verbalmente quem conquista, quem faz, quem acontece, ou eu vou para estados pós-depressivos. Lembra o nosso conto passado? Esses são os movimentos que a gente pode fazer por não lidar com as coisas como tais. Aí a gente fica lá naquele lugar, todo acomodado, todo parado, vai empobrecendo a existência, vai diminuindo a energia, a gente diz que não tem vontade, não tem sonhos, não tem vontade nenhuma de fazer nada.
quer as coisas prontas, né? A vida que já vem prontinha, né? Vão para o universo da fantasia. Aqui na minha fantasia acontece tudo, mas na realidade nada acontece. E aí ela vai dizer o seguinte, que vou ler para vocês, porque essas consequências aqui são super importantes. Ó, estou lá na página 21, e ela diz assim: com o tempo, quem está nesse lugar da autoestima, né, que não chega, torna-se desagradável, acredita-se não amado, começa a achar que os outros não gostam da gente, né? Mas é porque a gente está na fuga. Não pode contar com a gente para nada. Tudo que a gente combina chega sempre atrasado, não faz, procrastina, né? A vida dessa pessoa não cresce, está sempre no mesmo. Vai faltando até o que conversar, né? É então deixado à margem nos empreendimentos que se realizam à sua volta. Acumula mágoas, dissabores injustificáveis. Certamente as pessoas não têm capacidade para uma convivência fraternal com pessoas que se tornam omissas, com quem não se pode contar nos momentos difíceis, que está sempre adiando decisão, não é verdade? É sempre amanhã que vai começar a dieta, amanhã que vai começar o curso, amanhã que vai organizar a vida, amanhã que vai cuidar do seu quarto. É amanhã, nunca é agora, né? Após algum período de tolerância, as pessoas se afastam e vão procurar seus pares, quem faz como elas, quem dá conta da vida, né? Então, para a gente poder prestar atenção que essa vitimação, ninguém gosta de mim, ninguém me convida, ninguém me chama, começa nesse movimento anterior de fuga e de retração. Muito bem, seguindo aí. Então, tudo isso ela está dizendo para a gente, dá uma tristeza, né, minha gente? A gente olhar isso, puxa, olha só onde é que chega. Interessante esse link que ela fez da perda de autoestima com fuga psicológica, né? Mostrando para a gente que a autoestima é uma conquista constante através dos esforços que a gente vai empreender para lidar com os desafios da vida. E cada desafio que a gente venceu, amor por si mesmo e também abrimos portas para o amor em sociedade, né? Para o amor com os outros. E aí ela vai botar saltadinho que eu botei junto aqui. Ideias importantes para a gente poder entender de onde ela parte para poder é, nos dar essa dica de que a gente precisa sair da fuga, né? Todos os seres humanos existem para realizar o crescimento interior, a sua individuação. Então, se você está numa existência em que você não está crescendo, você precisa urgentemente cuidar disso. Você está adoecendo existencialmente. Está acontecendo com você que você está escolhendo o encolhimento, que você está escolhendo ficar pequenininho, que você está abrindo mão do seu crescimento, né? Então, é uma coisa para a gente, caramba, olhar para ontem, né? Outro item. Ignorar responsabilidades não faz com que essas responsabilidades desapareçam. Ela diz que mais tarde a gente vai ter que lidar inevitavelmente com essas responsabilidades que a gente adiou, que a gente deliberou com outras pessoas, né? Só que as situações vão ficar mais aflitivas. Por que mais aflitivas, gente? Porque as circunstâncias difíceis, quando a gente não lida com elas, elas não ficam paradinhas esperando a gente voltar, elas vão agravando. Vou dar um exemplo. Você está com uma alta taxa de açúcar no sangue e você não faz nada, você não se responsabiliza por isso, você foge dessa verdade porque você não quer ser uma pessoa que vai ter privação de açúcar, porque você não tem paciência para cuidar do seu corpo. O que vai acontecer com a sua diabetes? Ela fica parada esperando você cuidar? Não, você vai ficando com a diabetes mais grave, a ponto de entupir os vasos sanguíneos e até levar à morte. Então, tudo aquilo com o qual a gente não se responsabiliza, tudo aquilo com o qual a gente não cuida na hora que precisa cuidar, agrava. Seja seu corpo, seja num relacionamento, seja no cuidado com os outros, no dinheiro que você se desorganiza, não importa a área da sua vida, tudo aquilo que você deixa para lá e nunca mais olha, fica indiferente àquilo, aquilo ganha agravamento, né? E relembrando aqui, no outro encontro, eu li aquele trechinho da Joana que ela disse que é normal a gente, diante de excesso de coisas, a gente escapar um pouco para se refazer, mas a gente volta. Então, retrair, fugir, não lidar, não desaparece a circunstância difícil. Vamos lá, gente, temos ânimo, né? A gente não está sozinho, não. Ó,
A busca da harmonia é inevitável no ser humano. Para alcançar, vai precisar se empenhar com sentimento. Olha que interessante isso. Ela não falou com a razão, ela falou com sentimento. Não é bonito a gente pensar isso? Que essa harmonia nossa, esse crescimento, essa sabedoria, esse lugar mais em paz no coração, vai chegar, mas a gente tem que se empenhar com sentimento, né? Com sentimento quer dizer, não é pensando, né? Não é estratégia teórica. Olhar para as necessidades de enfrentamento da vida não como sacrifício, né? Por isso que ela falou que é com sentimento. Não é com raiva, não é bravo, né? É como um fenômeno natural da existência. A existência exige renúncia, gente. Renúncia, sacrifício, faz parte. Se você está estudando para concurso, você vai ter que renunciar aos prazeres que você gastava seu tempo. Com prazer, você vai ter que renunciar para sentar e estudar. Quando você tem filhos, você tem que renunciar a dormir para velar seu filho durante a noite. Isso acontece. Vai ter que renunciar ao trabalho para cuidar do filho doente. Isso é um fenômeno natural da existência. Os sacrifícios, as renúncias são naturais da existência. Qualquer necessidade de enfrentamento que você está dizendo não, verifica se você não está em fuga psicológica. E por último, ela dá o exemplo dos heróis, que vem essa doação como uma confirmação da sua nobreza. Então, somos todos nobres, né, minha gente? Somos todos nobres. Nós temos que conquistar a nossa nobreza, chegar a ser quem nós viemos para ser. Então, vamos parar de fugir porque estamos todos submetidos à inexorabilidade do progresso. Inexorável, tipo assim, não tem jeito. Progresso é uma força viva, está lá no Livro dos Espíritos, na Lei do Progresso, terceira parte do Livro dos Espíritos. Estamos todos submetidos às transformações incessantes. Vê aí se você não está muito tempo parado, sem haver nenhuma mudançazinha na sua vida, você está precisando olhar em torno e ver o que que você pode mudar. E por último, eu quero ler para vocês uma história que ela conta aqui do rei da Grécia, rei Creso. Bem bacana essa história para terminar o nosso episódio. Então, deixa eu tirar aqui a nossa tela e vocês poderem me ver melhor. Então, ela conta assim: conta-se que Solon, o maior sábio da Grécia, no seu tempo, em um banquete que lhe foi oferecido pelo rei Creso em Sardes, capital da Lídia, teria sido interrogado pelo monarca, tido como o homem mais rico do mundo naquela ocasião, para que informasse quem, na sua opinião de viajante ilustre, seria a pessoa mais feliz da Terra. Veja que esse rei era vaidoso, né? Ele queria que Solo dissesse para ele que o próprio rei, né, o rei Creso, era o mais feliz, porque era o de maior poder, né? Sem perturbar-se, o pensador, após ter estado na sala dos tesouros reais, referiu-se que conheceu em Atenas um jovem de nome Telos, que, após cuidar da mãe enferma, acompanhou-o até a morte e entregou o restante da existência para defender sua cidade. Algo frustrado, o rei vaidoso retornou à pergunta. Perguntou então tá, quem é a segunda pessoa mais feliz do planeta? E recebeu outra resposta desanimadora. Solon afirmou que ele conheceu dois jovens em Atenas cuja existência foi notável pela elevação moral e pela grandeza de sentimentos que se imolaram para defender a cidade. Sentindo-se subestimado, o rei Creso, que confundia poder com harmonia interna que propicia felicidade, não escondeu a desconsideração com que passou a tratar o convidado. E dele havendo escutado, nunca esqueça o castigo do tempo, isto é, da fatalidade da própria vida, que altera comportamentos, ocorrências e circunstâncias de maneira tão prodigiosa quanto inesperada. Passou o tempo e Creso, o rei, lutou uma guerra trágica contra Ciro, rei dos persas. E a sua cidade foi incendiada
Seus tesouros, que ele amava tanto, foram roubados. Foi preso e levado para a fogueira. Quando, num determinado momento, quando o rei Ciro passou, ele, Creso, se referiu a Solon, dizendo que Solon estava certo, tinha razão. Ele agora estava entendendo aquela frase. Não se esqueça da fatalidade do tempo, que muda as coisas, né? Hoje a gente é poderoso financeiramente, né? Um outro momento não. Mas quando ele citou Solon, o rei Ciro, que gostava muito do Solon, né? Se aproximou e aí perguntou. E aí o rei Creso contou a história dele, o que que aconteceu. Ciro, então, foi tomado de compaixão pelo vencido e libertou-o, enquanto exclamava a respeito da possibilidade de um dia cair na mesma situação de Creso, esperando receber complacência do seu triunfador. Gentileza gera gentileza, né? Ele está dizendo: vou fazer por você hoje o que talvez um dia eu necessite que alguém faça por mim. Nomeou então Creso como sendo seu auxiliar, que lhe prestou relevantes serviços e continuou a serviço da corte persa após a morte de Ciro, quando foi substituído pelo seu filho Cambises. O castigo do tempo é a inexorabilidade do progresso, das transformações incessantes a que tudo e todos estão submetidos. Os mecanismos de fuga da responsabilidade do dever somente atormentam aqueles que se lhe entregam inermes, quando seria mais factível e próprio lutar com tenacidade, vencendo os limites e impondo vontade aos temores e conflitos, por cuja conduta encontraria a autorrealização e a paz. É isso, meus amigos. Vamos parar de fugir e no nosso próximo encontro vamos trabalhar e vamos ler aqui as soluções. Graças a Deus, vamos chegar a esse lugar bom, esses caminhos positivos